Oi, tudo bem com você? Eu sou a jornalista Vanessa Hubner e esse é o Pod Uno. É um prazer tê-lo aqui conosco. Estamos iniciando mais um episódio e hoje eu estou aqui com esse timaço do Stricto Sensu da Uno Chapecó, coordenadores dos programas de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado que estão com inscrições abertas para a seleção de novas turmas. E esse é o foco do nosso papo hoje. O que é o Stricto? Como é que funciona a seleção e o ingresso dos alunos, as bolsas, a realidade dos programas de mestrado e doutorado hoje? Por que é importante buscar, uma pós-graduação, mestrado e doutorado? Avaliação, reconhecimento da CAPES, conceituação, enfim. Vamos mergulhar no Stricto, que de fato hoje é o que sustenta o status de uma universidade. E aqui comigo está a prof. Liz Girardi Miller, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, em nível de mestrado e doutorado. Liz é graduada em Farmácia pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre e doutora em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lidera o grupo de pesquisa em neuropsicofarmacologia pré-clínica, desenvolve projetos de pesquisa na área de farmacologia pré-clínica, farmacologia de produtos naturais, neuropsicofarmacologia e toxicologia, atuando principalmente na área de desenvolvimento de fármacos a partir de produtos naturais, depressão, dor e inflamação. Professora Liz, é muito bom tê-la conosco aqui no Pod Uno. Muito obrigada. Oi, Vanessa. Olá, professores. Em nome de todo o programa, agradeço o convite para estar aqui, para falar um pouquinho do nosso programa e divulgar o nosso processo seletivo também. Obrigada. Também nosso convidado hoje é o professor Reginaldo Pereira, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito em nível de mestrado. Reginaldo é doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Ciências Ambientais pela Uno Chapecó e especialista em Meio Ambiente e Legislação Ambiental pela UDESC. É membro pesquisador da Rede de Pesquisa em Nanotecnologia, Sociedade e Ambiente, Renanossoma, líder pesquisador do Grupo de Pesquisa Direito, Democracia e Participação Cidadã. Atualmente desenvolve pesquisas nos seguintes temas: cidadania, socioambientalismo, direito ambiental, justiça ambiental, sustentabilidade, novas tecnologias, inovação tecnológica, tecnocracia, nanotecnologia, regulação e controle social. Professor Reginaldo, seja bem-vindo ao Pod Uno. Obrigado, Vanessa. Eu queria também agradecer a presença dos colegas aqui e dizer que será um prazer passar esse momento aqui com vocês. Obrigada, professor. Aqui conosco também o professor Luciano Luiz da Silva, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Gestão da Inovação em nível de mestrado e doutorado profissional. Luciano é graduado em licenciatura e bacharel em Química pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre e doutor em Química também pela UFSC, tem experiência na área com ênfase em síntese orgânica e educação de jovens e adultos. Atualmente desenvolve projetos na área de síntese de novos materiais e compósitos polimétricos, aditivos antimicrobianos para diversos materiais absorventes e pesquisas em nanomateriais bioativos. Professor Luciano, seja bem-vindo ao Pod Uno. Obrigado, Vanessa. Obrigado pelo convite. Queria também agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e explicar um pouquinho mais sobre o nosso programa também para todo mundo. Legal, professor. E agradecemos a presença também do professor Marcelo Fabiano Costela, engenheiro civil, mestre em engenharia civil, doutor em engenharia de produção, com pós-doutorado na Escócia. Há 23 anos é docente do curso de engenharia civil e desde a fundação é professor do doutorado e mestrado profissional em tecnologia e gestão da inovação da UNO. Tem experiência na área de engenharia civil, tendo executado mais de 50 mil metros quadrados de obras de edificações verticais. Experiência também em processos de construção de APCN, de programas de mestrado e doutorado, e no processo de avaliação desses programas via a plataforma Sucupira. Seja bem-vindo, professor Marcelo. Muito obrigado, Vanessa. Olá, demais professores. Vamos falar então um pouquinho para que vocês conheçam um programa de mestrado e doutorado profissional. E já para a gente iniciar esse nosso papo de hoje, eu queria deixar uma abordagem, para quem estiver nos assistindo e nos ouvindo nesse momento, essa abordagem do valor de se buscar hoje um mestrado e doutorado. Qual que é a importância? Professora Alice, podemos conversar com você? Sim, Vanessa. Então, eu
Eu digo que o mestrado e o doutorado abrem muitas portas para qualquer profissional. E um exemplo disso a gente pode ver na nossa vida prática, né? Por exemplo, a inserção dos professores nos programas acadêmicos, né? Que inclui também o nosso programa, que é das ciências ambientais, para acessarem o plano de carreira, por exemplo, do governo e obterem, então, uma valoração, um aumento salarial, né, relacionado à obtenção do título, né? Então, esse seria um exemplo prático, assim. A gente tem alunos que são professores da rede estadual que acessaram já o plano de carreira e estão recebendo a mais agora por isso, né? Outro motivo pelo qual também destaco a importância, né, é se diferenciar no mercado. Então, muitos alunos, e depois talvez o professor Luciano possa explicar também, recebem promoções, né, depois que saem com seus títulos, recebem promoções nas empresas que trabalham, abrem-se várias portas também na academia, nas universidades, para que eles possam, então, ingressar na docência superior. E, além disso, em concursos públicos, né, nas provas de título, né, quando o aluno tem o título de mestrado ou de doutorado, ele pontua e muitas vezes passa na frente de outros candidatos que estão juntos, né? Então, esses são alguns exemplos simples, mas da nossa rotina, assim, que a gente vê os nossos alunos sendo beneficiados depois que eles têm o diploma de mestre ou doutor, né, nos mais diversos programas que a gente tem na universidade. Exemplos práticos, né, professor Luciano, de quem está no mercado recebendo uma promoção hoje, né? Sim. Que nem o nosso programa é um pouco diferenciado, como o nosso programa é um programa profissional. Nós temos exemplos de alunos nossos que vieram com um problema da empresa, depois no decorrer a gente explica um pouco melhor, e apresentaram na própria empresa deles soluções para esses problemas, e receberam promoções na empresa, foram promovidos, assumiram cargos de chefias, montaram as suas empresas, suas próprias empresas. Então conseguiram uma evolução ou uma melhoria de vida a partir de um curso de mestrado e agora de um curso de doutorado. Hoje num mercado cada vez mais competitivo, inovador e tecnológico, independente da área que você trabalha, o mestrado ele vai te capacitar, vai te dar vai ter tanto uma pegada técnica, no sentido de uma formação mais aprofundada do que uma especialização, e também te abre outras portas, né? Como já foi comentado, pode te abrir portas para você estar melhor colocado no concurso, ou mesmo na docência, ou também perante os teus colegas de empresa, né, para você receber uma promoção. Então abre muitas portas. O professor Reginaldo fala muito da questão da autonomia também, né, que um programa de mestrado e doutorado proporciona hoje para um pesquisador. Sim, eu falo isso porque eu estou no programa de Direito desde o início, né? Eu tive a honra de escrever o projeto junto com os outros professores, então, e sou coordenador junto desde o início. Então, eu vejo que há um mix assim de alunos, né? Há um mix de interesses no curso stricto sensu, ou no mestrado, no doutorado. Alguns tentam se capacitar para concurso, outros querem acessar mesmo a carreira de professor, né? Outros querem se preparar para fazer um doutorado fora do Brasil. Nós temos egressos fazendo doutorado na Itália, fizeram doutorado na Espanha, né? Então, a gente vê esse mix. E outros, assim, né, estão fazendo pesquisa pelo simples prazer de aprofundar os seus estudos. Isso eu acho muito legal. Assim, eu já estou com a minha vida profissional resolvida, né? Estou com a minha vida familiar resolvida e quero voltar, mas não quero fazer mais uma pós-lato, né? Eu não quero fazer mais uma especialização. Eu quero realmente estudar, pesquisar, né? Eu quero ser autônomo. Então, por isso que eu digo, tem vários alunos que querem autonomia, querem aprender como que eu pesquiso, onde que eu publico, qual a importância de publicar, de pesquisar, né? E o que isso demanda. Então, o mestrado acaba sendo a porta de entrada para isso, né? Para esse público também, né? E todos eles, mesmo aqueles que têm interesses profissionais bem
e objetivos profissionais bem específicos, acabam adquirindo essa autonomia. Porque é uma caminhada, né, que você faz no início conjuntamente com outros, mas no final a tua dissertação, a tua tese é tua. É uma caminhada que você termina sozinha. E antes de entrarmos a fundo nas nossas pesquisas, vamos situar quem nos acompanha sobre o que nós temos hoje. Nós, a UNO Chapecó, em termos de programas de mestrado e doutorado, professora Alice. Sim, Vanessa, nós temos programas acadêmicos e temos um programa profissional. Dentro dos programas acadêmicos, então, nós temos o PPGE, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação, o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde e o Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, que oferecem o mestrado e o doutorado. Oferecendo só o mestrado, então, nesse momento, a gente tem o Programa de Pós-Graduação em Direito e o Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis e Administração. O Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Gestão da Inovação, que é profissional, e oferece o mestrado e o doutorado. Agora vamos falar, então, das nossas pesquisas dentro de cada programa. Destacar aquelas que vêm sendo trabalhadas e estamos com pesquisadores a fundo nelas. Quem que gostaria de iniciar? Posso? Vamos lá, professor Reginaldo. Nós temos 3 linhas, tá, de pesquisa. Uma que é voltada para estudos na área da sustentabilidade, do direito e do socioambientalismo. Trabalhamos conflitos ambientais, conflitos socioambientais, justiça e meio ambiente, direitos humanos, desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, toda a agenda de sustentabilidade, né? E também governança ambiental e direito, tá? A outra linha, nós trabalhamos direito, transnormatividade é uma palavra diferente, mas ela quer dizer que ela significa uma incidência de normas, de vários tipos de normas, né, que hoje em dia convivem no mundo globalizado, e atores internacionais. Essa aí tem, dentro dessa linha, né, tem umas pesquisas muito interessantes sobre transterritorialidade e migrações, né? E por que isso é importante? Porque ela casa com a linha 1, na medida em que hoje a gente vê muito deslocamento ambiental em função de problemas ambientais como mudanças climáticas, grandes catástrofes, ou então convulsões internas, né? E a gente tem aqui na nossa cidade um número significativo de imigrantes na nossa região, que vieram por causa de deslocamento ambiental, né? Então nós temos várias pesquisas envolvendo migrações ambientais que casam com as duas linhas, sabe? E também nós temos uma terceira linha que trata de Estado de Desenvolvimento e Direito da Inovação, né? Que vai trabalhar também a questão da inovação, do direito da inovação social, né? Do papel da tributação, da governança com e sem governo. Então, na verdade, as 3 linhas elas acabam conversando em aspectos que são hoje que estão relacionados a fenômenos que não são mais locais. O nosso programa não estuda muito fenômeno local. O nosso programa estuda os impactos dos fenômenos globais no local, né? Assim, e inclusive na linha 2 a gente trabalha, por exemplo, com direito internacional privado, que trabalha comércio internacional, atores internacionais, contratos internacionais, que também só existe esse mercado hoje, o mercado das commodities, né, agrícolas, que a gente aqui está numa região que é uma grande produtora de algumas commodities agrícolas, né, e agropecuárias, né, por causa da globalização. Então, o nosso programa, na verdade, é um programa que tem um foco assim, no global e nos impactos para o local, né. Já o PPGTI, né, que é o Tecnologia e Gestão da Inovação, ele é muito amplo, né? Mas a gente pergunta, você já se imaginou mestre ou doutor num curso que te permita resolver o problema real de uma empresa? Essa é a nossa principal vocação. Além disso, ele também te permite criar uma nova tecnologia ou um negócio que pode se tornar a tua própria empresa ou uma startup. E isso é possível em diversas áreas de atuação. Então, nós temos alunos, uma grande parte é advindo das engenharias,
Então temos vários engenheiros civis, arquitetos, engenheiros químicos, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista. Então temos praticamente alunos oriundos de todas as engenharias. Também, pela nossa vocação aqui em Chapecó, temos uma grande área de agrotecnologia, que envolve então também esses profissionais de engenharia trabalhando, pessoal da agronomia e mesmo o pessoal de administração e ciências contábeis trabalhando em prol da agrotecnologia. Outra área também que nós temos profissionais trabalhando é na área da saúde, em que nós trabalhamos com tecnologias aplicadas para a área da saúde. Então, seja com profissionais de computação, né, fazendo softwares, né, para a área da saúde. E, enfim, uma grande área que é o que dá o nome ao programa, né, que o nosso programa é de tecnologia e gestão da inovação. Então, ancorados hoje no Pollen Park, então nós temos várias empresas e várias pesquisas ocorrendo ali. Trabalhamos, por exemplo, tem profissionais do direito também fazendo o doutorado lá no PPGTI, trabalhando com patentes verdes, por exemplo. Temos profissionais da administração trabalhando na área de gestão, inclusive a minha área de pesquisa é gestão. Então, trabalho desde Lean Construction lá numa construtora ou Lean Production lá no frigorífico. Então nós trabalhamos a linha de gestão transversalmente aí em todas as áreas do conhecimento. Muito generalista esse programa, né, sim, professor Luciano? Que nem o Marcelo comentou, nosso programa tem projetos das mais variadas linhas possíveis, né? Dá alguns exemplos, né? Desde a criação de um polímero plástico que a gente pode fazer um implante para substituir uma placa de titânio que não dá rejeição, a um curativo à base de soro do leite que já foi feito. Então, a gente tem vários desses projetos. A criação de uma nova tipo de cerveja que foi feito em parceria com uma empresa. E daí começa a vir outros projetos. Que nem nesse da criação da cerveja foi pensado, o que tu faz com o resíduo que sobra? Foi criado uma barrinha proteica daquela resíduo que sobra da cerveja. Mas e o que mais? Foi feito um cookie daquela e foi criado um produto que vai ser lançado no mercado em breve. Então são vários projetos que um vai se ligando ao outro. E as empresas são parceiras da gente. Daí teve empresas que procuraram a gente para validar o produto deles. E a gente, no decorrer das pesquisas, viram que o teu produto não está entregando o que vocês estão falando. A gente fez todo o levantamento, desenvolvimento do produto, desde marketing até o que o produto entregaria realmente. Então isso também a gente faz esse desenvolvimento no programa. Uma outra linha que também estamos... Que para o mercado, na verdade, também é uma prestação de serviço. Exatamente. Um aprofundamento, né? Uma área que também a gente também procura trabalhar bastante, que é tratamento de resíduos. A gente faz muito essa parte de tratamento de resíduos, de efluentes de empresas, com novas tecnologias, também parceria também com empresas, professores nossos que a gente, PPGTI e o PPGCA, que é parceiros que a gente tem nos dois mestrados, né, que é o professor Gustavo e a professora Josi, que trabalham tanto a parte acadêmica como a parte profissional com o tratamento de resíduos. Então, a gente tem o professor trabalhando em 2 mestrados, junto com empresas. Então, eles criam novas metodologias para um problema que a empresa pode criar. E a gente também trabalha com a valoração desses resíduos. Um projeto que a gente está fazendo que eu acho muito interessante, que é a valoração de um resíduo que tem na região de Canoinhas. Então tem várias empresas que não sabem o que a outra empresa produz ou o que ela faz com o resíduo. Então estão criando um mercado para esse resíduo. E uma conversa com a outra. Então é isso que a gente está tentando fazer com o nosso mestrado.
no desenvolvimento das nossas linhas, no pensar as nossas pesquisas, né, professora Elise? Apresentar soluções concretas para problemas reais. E é o que nos aproxima cada vez mais da comunidade, das pessoas, dos futuros mestrandos e doutorandos também, né? Exatamente, Vanessa. Então, aproveitando já como o professor Luciano coloca, nós temos professores compartilhados nos 2 programas que trabalham justamente para redução desse impacto dos efluentes e valoração desses resíduos também das empresas aqui da área. E o nosso programa é um programa multidisciplinar. Então, eu diria que, assim como o programa de tecnologia, o PPG-TI, a gente tem professores das mais diversas formações que acolhem estudantes, mestrandos, né, e doutorandos também, das mais diversas formações. Então, é um programa multidisciplinar que atua justamente para buscar, atua junto à sociedade para buscar soluções e também atua investigando o impacto que o uso, a ocupação do solo tem, né, a ocupação tem sobre os ecossistemas, sobre o solo, sobre as populações ribeirinhas também, depois dos impactos de hidrelétricas, por exemplo. Então, essa é a primeira linha do nosso programa, a linha 1, que estuda essas dinâmicas socioambientais e a biodiversidade. E temos a segunda linha, que é uma linha mais de tecnologia ambiental, que busca, então, monitorar os riscos, né? Desenvolver as soluções que a gente falava anteriormente e também estudar as plantas como possíveis fontes para novos princípios ativos, novos fármacos, né? Então, veja, é um programa com muitas possibilidades, né? Então, nós temos professores doutores em arqueologia, a gente estuda também as mudanças climáticas ao longo dos últimos 20 mil anos, né, para talvez não falar besteira aqui, professora Miriam, desculpa, e a gente estuda também, temos professores graduados, doutores em Direito, como o professor Reginaldo também colocava, temos professores doutores em Agronomia, em Ciências Biológicas, em Ecologia, Biologia Animal, eu nas ciências farmacêuticas também, professores, doutores em bioquímica. Então, veja, é uma super área, uma super interdisciplinaridade, né? Inclusive, até recebi um e-mail de futuros candidatos, por que não dizer, né? Dizendo, sou graduado em letras. Posso prestar o seletivo de ciências ambientais? Obviamente, por que não? Qualquer aluno que tenha interesse pode buscar junto aos professores possibilidades de projetos, e o nosso programa tem inúmeros projetos em andamento, né, como eu acabei de citar alguns exemplos. Então, é possível, sim, a gente ter a inserção de alunos graduados nas mais diversas formações. Temos desde História, alunos graduados em História, Geografia, Biologia, Farmácia, Agronomia, em todas as engenharias, enfim, são químicos, inúmeros alunos com as mais diversas formações que compõem o nosso programa nesse momento, né? Ou seja, estou saindo da graduação, estou inquieto, quero buscar mais, quero me aprofundar em alguma pesquisa, independentemente da minha área, né? Alguma área relacionada, eu devo buscar um mestrado, um doutorado hoje, né, professor Marcelo? E nós estamos a todo momento sendo avaliados pela CAPES, inclusive, que nos monitora e atesta os nossos programas, né? Falando um pouquinho sobre a avaliação, então os programas da UNO Chapecó, eles apresentam um diferencial perante o mercado, que todo programa de mestrado, quando ele é aprovado, a maioria absoluta deles recebe uma nota de entrada, que essa nota é 3, né? E se a gente olhar hoje, a maioria dos programas tem nota 3 hoje no Brasil, mais de 50% dos programas tem nota 3, porque é a nota de entrada. E os programas da UNO Chapecó, nos nossos 6 programas, 6 programas, né? 6. Os nossos 6 programas, então, os 2 programas que tem, nós temos 2 nota 5 e 4 nota 4, tá? Então,
todos já tiveram uma evolução, né, dentro do... E destacando ainda que o programa profissional, a nota máxima dele é 5, né, porque os programas acadêmicos ainda têm a possibilidade de ter nota 6 ou 7, né, mas os programas profissionais eles são de 3 a 5. Então nós temos o programa profissional com nota máxima e os outros programas, então não temos nenhum programa básico aí com nota 3, né? Então todos os programas apresentam um diferencial em relação ao demais. Então te aconselho quando você for procurar o programa para, né, normalmente você está olhando outros programas, observa a nota desse programa, que aqui na UNO você vai encontrar um diferencial. E com laboratórios, inclusive, né? Temos mais de 20 laboratórios sendo utilizados e alguns específicos, né, professora Reginaldo, para os programas de mestrado e doutorado da UNO. Sim, com certeza. O programa de Direito, como as pesquisas são muito qualitativas e teóricas, utiliza menos laboratórios, né? Mas nós temos centros nós temos observatórios, né, montados no curso, né, para ficar monitorando alguns fenômenos. Nós temos redes de pesquisa com outras universidades do Brasil e de fora do Brasil, né, para ficar interagindo, mantendo um nível de pesquisa. Nós temos também uma inserção dentro do Pollen Park também, né, porque tem uma linha que trabalha com inovação, né? Tem dentro da governança também, nós trabalhamos com governança empresarial, então nós temos esses espaços também e temos estações, né, de trabalho para os estudantes, salas de estudos, né? Os nossos grupos de estudo têm salas próprias, com bibliotecas próprias e tal, né? Só que comparando com os programas que utilizam muito laboratório, como gestão da tecnologia e inovação, ciências ambientais e saúde, eu acho que a professora Liz e o professor Luciano, eles têm mais, né, informações mais adequadas. Mas nós temos, assim, né, o nosso programa tem 7 anos, ele passou somente por um ciclo avaliativo completo, a gente já aumentou de avaliação, já fomos para o 4. Então, nós temos uma estrutura condizente com um programa, né, muito bom, né? A nossa estrutura é de um programa muito bom, né? E também temos, os professores têm gabinetes, os alunos têm salas de estudo. Então, assim, a biblioteca da UNO Chapecó é muito boa, né? E nós temos acesso a plataformas e periódicos também. Então, o que o aluno precisar para estudar, tem, né? Tem. No nosso caso, como o nosso programa o nosso programa ele é disciplinar, né? Então a gente tem uma limitação, né, imposta pela CAPES, que faz a gestão, faz a coordenação e faz a regulação dos programas, ela acompanha os programas, e nós temos um máximo de 20% do corpo docente que pode ser de outra formação, outra formação que não seja direito. Então, nós temos a professora Arlene Henke, que é professora do programa também de Ciências Ambientais, que é antropóloga. Assim, é um diferencial muito grande no nosso curso, e os outros professores são todos doutores em Direito, né? Nós temos professores que fizeram doutorado na Alemanha, temos professores que fizeram doutorado na Espanha, em várias instituições renomadas aqui do Brasil. Então, né, temos um diferencial, como diz o professor Marcelo, nós temos um diferencial que eu acho que um deles é a qualidade, né? É a qualidade. Temos aí um corpo docente de cerca de 60 professores, né, dedicados aos programas de mestrado e doutorado, 350 pesquisadores conosco em mestrados e doutorados. A professora Alice pode complementar essa questão dos laboratórios também, né, para os programas de saúde, de ambientais, tecnologia e gestão da inovação também, esses espaços que a ONU disponibiliza para o aprofundamento, né, das pesquisas. Sim, Vanessa, a infraestrutura dos laboratórios que a gente tem nos programas é impressionante. Assim. Eu mesma, quando cheguei, fiquei muito feliz, empolgada em ver a estrutura que estava posta, porque nós temos a possibilidade de fazer e
de gerar produtos a partir dessa estrutura que poucas universidades têm nesse momento. Então, a nossa estrutura, são quantos laboratórios, professor Luciano? Hoje em dia, mais de 20 laboratórios que são utilizados diretamente por alunos de mestrado e doutorado, principalmente nos 3 programas, né? Que é a inovação, saúde e os ambientais, né? Que usam direto laboratórios, né? E são laboratórios super equipados, então com tecnologia de ponta, com equipamentos da melhor qualidade que a gente pode ter, né, para fazer as pesquisas de qualidade, que refletem na qualidade dos nossos produtos. Então, chama atenção também que a gente tem professores fazendo pesquisas relacionadas a controle do mosquito da dengue, o Aedes aegypti, né? Então, temos o criadouro, temos um centro de bioterismo com camundongos, com peixes, para a gente fazer avaliações, então, estudos pré-clínicos, né? Que são altamente equipados, tecnológicos, com a infraestrutura posta, que é realmente de alta qualidade. Uhum. Além do mais, tem os laboratórios de análises químicas, análises físicas, laboratório de engenharia civil, com ensaios para engenharia civil, tem ensaios de engenharia mecânica, tem os laboratórios de computação, hoje também, que utilizam o pólen para softwares e para residência, tem os laboratórios de microbiologia, tem análise de fungos, bactérias, hoje a UNO não fica para trás de quase nenhuma instituição no Brasil no quesito laboratórios, então a gente está muito bem equipado nesse quesito. Eu gostaria de reforçar, né, nessa questão dos laboratórios, que os nossos professores, o nosso corpo docente, muito qualificado, capta recursos provenientes de agências de fomento e equipam esses laboratórios com os equipamentos e com os reagentes e com tudo que é necessário, os insumos, né, da mais alta qualidade. Assim, para você ter uma noção, Vanessa, nesse último quadriênio que a gente está sendo avaliado agora pela CAPES, né, começou em 21 e vai a 24, então desde 2021, os nossos professores captaram, tanto em projetos que já estavam vigentes ou em projetos que foram aprovados, mais de 3 milhões de reais. E isso tudo gera resultados no sentido de equipar os laboratórios e também produção de artigos, né? O nosso corpo docente publicou nesse quadriênio que começou em 21 até agora, mais de 60% dos artigos nos estratos superiores da CAPES, assim, no extrato A da CAPES. Então, é super importante que a gente ressalte isso para mostrar a qualidade da infraestrutura que a gente tem. E com os programas, com a conceituação da forma como está, é o que nos traz, né, esse status de universidade comunitária, que está aí sendo referência para muitas instituições do Brasil, inclusive fora do Brasil. Eu posso complementar? Claro. Porque assim, são 3 dimensões que a CAPES considera para avaliar a qualidade, hoje, a qualidade dos programas. Uma delas é o impacto, né? É o impacto na economia, o impacto econômico, e o impacto científico e o impacto social, né? Então, as 3 dimensões de impacto, as 3 subdimensões, elas têm basicamente o mesmo peso, né, professor Marcelo? Uhum. Queria destacar o impacto social, porque eu acho que é uma dimensão que é muito importante, porque nós somos uma universidade comunitária, né? O nosso DNA é comunitário, então eu acho muito importante falar sobre o impacto social, porque o impacto científico eu acho que é aquilo que se espera de qualquer programa, né? O impacto econômico, né? Quando o programa tem uma vocação, como é a gestão da TI, ciências ambientais, a administração, né? Acho muito importante. Mas o impacto social, muitas vezes, ele é assim, nossa, né? Afinal de contas, o que é que um programa pode fazer? A gente tem um convênio com, por exemplo, né? Mantido com o Gairos, que faz alguns anos já. Gairos, que é uma associação de imigrantes, né? Aqui de Chapecó, né? Começou com os migrantes que vieram do Haiti, né? Ampliou. Temos há algum tempo o nosso programa tem um convênio com o Gairoski, e por meio desse convênio, né, a gente presta assessoria jurídica, os alunos junto com os professores
mais da linha internacional, a assessoria jurídica em assuntos relativos à cidadania, passaporte, documentação, tradução, guarda, né? Porque as pessoas migrantes também brigam na família, também se separam, né? Guarda, questões de trabalho, né? Informação, muita informação. A informação mais básica, assim, que para nós que somos, né, nativos aqui do Brasil, para nós é muito fácil entender o que é uma carteira de trabalho, qual a importância de uma carteira de trabalho, o que é CLT, né? Como que eu acesso tal benefício, como que... para nós é tão básico, mas imagine para quem vem de fora sem falar a língua, né? Numa região que poucos, né? Imagina, quase ninguém fala francês aqui, né? Espanhol até um pouco mais fácil, né? Então a gente acaba prestando esse serviço, né? Isso é apontado como um ponto forte do nosso programa, porque é uma devolução, né? Então a gente faz vários atendimentos individualizados e coletivos, assim, né? Levando também capacitação, né, para essas pessoas. E só um pouquinho, nós temos algo que eu acho que é precioso. O nosso programa, juntamente com o Labilim e com o curso de letras da universidade. O Labilim é o laboratório de línguas, né? A gente trabalha um curso de português para migrante. Sim, de português. Mas não é um curso só de português. Junto com o português, o professor Marcelo Teixeira, não o professor Marcelo Costela, né? O professor Marcelo Teixeira, a professora Odisseia, a professora Cida, né? Acabam, e os mestrandos juntos, isso que é importante, acabam trabalhando questões de cidadania, as questões básicas de cidadania, assim, aproveitando o momento do curso de português para trabalhar essas questões com os migrantes. Estamos na 3ª ou 4ª edição já, gratuito, totalmente gratuito, e está sendo um sucesso. Os migrantes a procuram mesmo. Porque é um momento também que eles conseguem conversar, eles conseguem visualizar algumas soluções para os seus problemas, né? E eu fico muito feliz quando vejo que o mestrado pode fazer isso, né? Que vai além da pesquisa, né? Perfeito. Eu vou complementar essa questão da avaliação, que é muito importante para os cursos de mestrado e doutorado. A gente acaba falando no dia a dia com os alunos sobre a avaliação. Então, essa questão do impacto social, que antigamente na avaliação anterior se chamava inserção social, que até a gente entende melhor, né? O impacto social, inserção social. Então, num programa profissional, isso é praticamente uma obrigação, né? Então, a gente tem isso muito forte, né? Resolvendo o problema das empresas, né? E isso, resolvendo o problema das empresas, impacta na melhoria da nossa região como um todo. E sobre o impacto científico, então, a questão da contribuição científica, então, nos programas acadêmicos, ele está centrado bastante na publicação de artigos. E no programa profissional, ele está focado na produção tecnológica, na produção técnica, na produção técnica. Então, o que é a produção técnica? Nós vamos lá na empresa, fizemos uma melhoria na empresa, ou, né, como o Luciano comentou ali, né, ela estava com um problema no tratamento de efluentes. Então a gente vai lá, faz uma intervenção, e aí? E cientificamente, qual é a contribuição que a gente vai dar? Então a gente dá uma contribuição técnica, a gente elabora um relatório de pesquisa, dando uma devolutiva formal para a empresa. Então é isso que a gente busca no mestrado e no doutorado profissional. Então, não só, né, claro, fazer o artigo científico também faz parte do processo, mas o nosso foco principal está na produção técnica. Super possível estar trabalhando na iniciativa privada, em alguma empresa, e hoje querer oferecer uma solução para o mercado, desenvolver um produto, uma ideia, estou inquieta com algo nesse sentido, eu posso sim continuar os meus honorários, né, e poder estudar também, fazer um mestrado, né, professor Luciano? Sim, sim. Falando nisso, eu vou pegar esse gancho aí, que esse era um grande problema nosso. Porque se o aluno estava trabalhando lá na empresa 40 horas por semana, como ele ia fazer o mestrado? Como ele ia conseguir fazer o programa? Então,
essa foi uma problemática aí que nós nos debruçamos ao longo dos anos, né? E chegou a pandemia, e saindo agora da pandemia. Então, na pandemia foi bem tranquilo. Por quê? Porque o aluno conseguia atender a aula de maneira online durante o período da pandemia. Mas a pandemia passou, daí a gente chamou o aluno de volta e o problema voltou. Então, nós tivemos uma solução para isso, que o PPGTI, então, Tecnologia e Gestão da Inovação, ele oferece uma estrutura de aulas diferenciada para o nosso público diferenciado, né? Então, como é que consistem essas aulas? A gente faz uma aula presencial, a primeira aula presencial, a segunda aula é online e a terceira aula, ela consiste numa consolidação dessas duas aulas, que normalmente vem no formato de uma entrega, que ela é tecnicamente presencial, porque o professor vai estar lá para orientar os alunos em fazer o exercício, mas eventualmente para o aluno que não pode se deslocar, ele também pode fazer isso de maneira online. Então, com esse ciclo presencial, online e trabalho, a gente vai fazendo ao longo de todo o semestre. E isso nos permitiu captar alunos de todo o Brasil. Então, por exemplo, o meu orientando de mestrado da turma 2023, ele é de São Paulo. Ele mora em São Paulo. Então, quando tem aula presencial, ele vem, né? E aí a gente organiza todas as disciplinas que façam todas as disciplinas do semestre, né? A agenda que é, né, com essa presencial, daí na segunda semana todas são online, na terceira semana tem essas entregas, onde o professor atende presencial e online também. Então, isso nos permitiu, né, então, trazer alunos de fora. Ele comentou lá, então tem um aluno de Caçador, né, que está lá na região de Canoinhas, que ele comentou. Tem aluno de Beltrão, tem aluno de diversas partes do estado e de fora do estado também. Hoje, tecnicamente, a exigência é 60% das aulas presenciais e 40% remotas ao vivo, no caso, né? Isso. Só que o que a gente faz com as aulas? O aluno, muitas vezes, marca com o professor a semana que o aluno vem outro horário para a aula também. Como a gente também tem uma flexibilidade de horários, ele marca. Tô com uma dúvida, assim, ele marca e repõe aquela aula que ele não pôde acompanhar. Então, a gente consegue também fazer essa reposição das aulas. Perfeito. Estou inquieta, quero ser mestranda, depois doutoranda. O ingresso, como é que acontece? Porque existe muita dúvida com relação a isso, né? Porque ele é um ingresso particular, né, do estricto, e a gente já vai chegar nessa questão do estricto também, o que é o estricto, né? Mas vamos para o ingresso. Quero ser mestranda hoje, como é que eu faço? Inscrições abertas, onde eu busco, né? Como me habilitar para o processo seletivo? É muito simples, Vanessa. Os editais de seleção são todos publicados nos sites dos programas que estão com seletivo aberto nesse momento. Então, acessando o unochapecó.edu.br e lá na parte, né, da pesquisa do Stricto Sensu, você encontra, sim, todos os editais. E o processo, falo agora para ciências ambientais, ele é simplificado, é um processo que acontece todo de forma online. Então, os alunos fazem as entregas, é preciso entregar o seu currículo com a documentação comprobatória e também uma proposta de pesquisa. No segundo momento, é feita a entrevista e a análise da proposta de pesquisa e do currículo. E aí a gente faz a liberação, tudo por via online, a liberação dos resultados já lá no nosso site. É muito simples. E transparente. Totalmente transparente, totalmente voltada para que os estudantes possam, sim, ter acesso às suas colocações, a cada etapa do processo. A gente publica as portarias relacionadas, então, a cada uma das etapas, para que eles conheçam, saibam o que está acontecendo. E as bolsas? Que bolsas nós temos hoje? Como é que funciona a liberação das bolsas, inclusive, por conceituação de programa? Como é que é isso?
Nós temos bolsas, no nosso programa que é acadêmico, a gente tem bolsa CAPES, da modalidade integral, que é aquela em que o aluno recebe um valor e também tem um abatimento total da mensalidade. Temos bolsas do tipo taxa, que a gente chama bolsa parcial, ou tipo taxa, que é outra modalidade, que o aluno não recebe esse valor mensal, além do abatimento da mensalidade. Então, ele tem a mensalidade abatida. E temos também bolsas institucionais, né, as bolsas da própria universidade, que podem dar até 100% de desconto na mensalidade. Então, pode ir de 50% a 100%. Também existem bolsas UNO-Chapecó Social, que são para alunos pretos, pardos, indígenas, enfim, para as populações, então para as minorias, né, também, que dá 100% de abatimento da mensalidade. Essas são as bolsas. Normalmente, a vinculação do aluno à bolsa, né, ela é feita de acordo com a classificação do aluno durante o processo seletivo e também de acordo com o interesse do aluno. Existem muitos alunos que, por exemplo, estão trabalhando e querem cursar a pós-graduação trabalhando, então eles não têm interesse na bolsa integral e sim na bolsa taxa. E isso já vai, quando a gente publica o edital, já vai, então, associado o nome do aluno à bolsa que ele vai receber. Você queria complementar, professor Marcelo? O professor Luciano vai comentar das bolsas. No programa de inovação e tecnologia, como é profissional, por enquanto a gente não recebe ainda bolsas CAPES e CNPq. Isso ainda está uma briga ainda, talvez para o ano que vem isso mude no governo. A gente tem as mesmas bolsas UNO, né? Então, que variam de 50% a 100%. Também é o mesmo processo de entrada do aluno, de seleção. Então, na página do programa, tem o mesmo processo semelhante, né? A seleção também é pela colocação do aluno no processo. E a gente também tem uma outra modalidade que a gente fala que é bolsa empresa, universidade, aluno, aonde que cada integrante contribui com 33% da bolsa. Então a empresa 33%, o aluno 33% e a universidade 33% também. É um convênio empresa, Ótimo. Né? Então a universidade firma um convênio com a empresa e cada cada envolvido entra com 33%. Então essa é a nossa vocação, é chamar a empresa e, claro, a empresa também dá a sua parcela, a UNO dá a sua parcela e o aluno dá a sua parcela. Temos cases em andamento desse? Temos vários cases, né? Eu diria que hoje está quase meio a meio assim, a entrada dos alunos, então os que têm as bolsas institucionais com os alunos de convênio empresa. Então hoje a nossa meta é que a maioria dos alunos esteja com convênio empresa, né? Então isso também puxado, capitaneado pelo Pollen Park. Então, né, ao atrairmos as empresas, né? Então tanto via Pollen ou direto via PPGTI, então a gente vai fazendo esse convênio. Tem o NIT, que é o nosso núcleo de inovação tecnológica, que faz essa gestão, e daí passamos para o direito, porque a gente tem que fazer um convênio, né? Tem que firmar um convênio com a empresa, né? Porque o aluno vai estar trabalhando lá dentro da empresa, né? No horário que a empresa libera ele para participar das aulas, ele também vai estar dentro da empresa trabalhando. Inclusive, uma das nossas modalidades de disciplina, a gente tem estágio empresarial 1 para o mestrado e estágio empresarial 1 e 2 para o doutorado. Que é para isso, porque às vezes quando o aluno, imagine você lá na empresa, né? A gente está trabalhando, a empresa entende que ele está trabalhando, que ele não está fazendo a pesquisa dele. Mas tem um momento que ele vai estar fazendo a pesquisa dele dentro da empresa. Então, no momento que a empresa liberou aquelas horas para ele fazer pesquisa, ele vai estar dentro da empresa fazendo essa disciplina de estágio profissional 1, mas fazendo a sua pesquisa dentro da empresa. E também os alunos do laboratório, a gente tem o estágio laboratorial 1 e 2, que é para o mestrado, e estágio laboratorial 2, que é para o doutorado, também para que
a empresa libere o aluno para que ele vá para o laboratório fazer a pesquisa para o interesse da empresa. Então essa também é outra inovação do Tecnologia e Gestão da Inovação para esse novo ciclo aí de mestrado e doutorado. Acho que é importante reforçar também que existem os prazos para o desenvolvimento das pesquisas que devem ser cumpridos. Né? Que prazos são esses, professora Alice? Professor Reginaldo? Eu posso falar. Até porque eu quero falar das bolsas. Claro. Claro, porque nós temos as bolsas que são destinadas aos programas acadêmicos, né? Bolsas da CAPES, né? E taxas da CAPES como ciências ambientais, da mesma forma, tá? E também as bolsas da instituição, né? E são várias bolsas, tá? São 6 e mais 2, né? Então, e a seleção e acesso à bolsa é conforme a classificação no processo seletivo, assim, né? Porque a gente entende que é a melhor forma, né, de você ser justo, né, com os mestrandos, tá? Em relação aos prazos, tá? No caso do mestrado, desde que o aluno começa as atividades acadêmicas, ele tem 2 anos, 48 meses para defender a sua dissertação, né? Então, geralmente, né, via de regra, no primeiro ano o aluno cursa as disciplinas, né? Nós temos, no caso do direito, eu acho que já vou aproveitar, já vou falar porque isso envolve tempo do aluno também, né? A gente prevê a obrigatoriedade dele cursar 8 disciplinas de 3 créditos, assim, né? Das 8 disciplinas, nós temos como obrigatória somente uma, né? E por quê? Para dar maior flexibilidade para o aluno, para que ele possa conciliar, tá, com o trabalho dele, né? E também para que ele possa se aprofundar mais na pesquisa que é de interesse dele, né? Então, e as outras disciplinas a gente são disciplinas ligadas, cada disciplina é ligada a uma linha. A gente pede para os alunos fazerem disciplinas de linhas diferentes para eles melhorarem o nível de interdisciplinaridade deles, sabe? E a gente oferece, a gente adota como estratégia, tá? A mesma estratégia do programa de gestão da inovação, né? Que é trabalhar 40% remoto, né? Nas disciplinas. E a gente, como nós temos muito, o nosso público-alvo trabalha com o judiciário ou advoga, né? Está ligado com o mundo do direito, geralmente escritório e os órgãos do judiciário eles têm um horário que vai do meio-dia às 7, né? Ou do meio-dia às 6. Então, a gente oferece disciplinas várias manhãs e noite, para o sujeito montar a sua cesta, digamos assim. E tem sempre 2 disciplinas que são oferecidas nos sábados, justamente para aquela pessoa que às vezes tem dificuldade durante a semana, né? Então, os alunos acabam tendo uma flexibilidade bem interessante para cumprir os requisitos das disciplinas, né? No segundo ano, geralmente, ele vai intensificar a sua pesquisa, que ele já começou no primeiro ano, e vai escrever a sua dissertação, né? Entregar o seu produto final, e escrever os artigos, publicar junto com o orientador, né? Para cumprir os requisitos, que nós também exigimos como requisito um artigo, né? A submissão de um artigo, principalmente para quem tem bolsa, né? Então, há 2 anos para você concluir, né, o mestrado, para você defender a sua dissertação. E o doutorado, professora Alice? São 48 meses, são 4 anos. Para o doutorado, a gente tem um tempo um pouco maior, né, justamente porque ele exige mais e os produtos, né, como o professor Reginaldo falava, eles precisam acontecer em maior quantidade. Então, a gente precisa de um tempo maior para aprofundamento da pesquisa que uma tese exige, né?
E nós falamos dos prazos, o professor Reginaldo até já colocou o dia das aulas dos programas do direito, e eu acho que é importante a gente destacar quando acontecem as aulas, né, dos programas de tecnologia, gestão da inovação e também de saúde e ciências ambientais. Então, o nosso programa de inovação e o PPCA, geralmente as aulas são quintas e sextas-feiras, geralmente período da noite, e concentrado mais no período da noite, geralmente disciplinas obrigatórias e as optativas tarde e uma ou outra manhã. Mas geralmente quinta e sextas à noite são os períodos das aulas obrigatórias, são os mais períodos que tem as aulas. Exato. No Ciências Ambientais a gente faz nas quintas e sextas-feiras, concentradas nas quintas e sextas, e até 40% da carga horária das disciplinas que são ofertadas no semestre pode ser ofertada de forma remota, então, para os estudantes fazerem a aula ao vivo, mas de forma remota. E claro que reforçando aqui também que estamos com coordenadores dos programas com inscrições abertas, e eu gostaria que a professora Elisa, então, nominasse para nós, né, quais os mestrados e doutorado com inscrições abertas nesse momento, que não dá para perder a chance, que o momento é agora. É isso aí. Agora, nesse momento, então, estamos com as inscrições para o mestrado em Ciências Ambientais, em Direito e Tecnologia e Gestão da Inovação, abertas até o dia 3 de novembro. Também temos o doutorado em Educação, que está com as inscrições abertas até o dia 29 de setembro, em caráter excepcional. Isso, pelo site, reforça o site para a gente. Tudo pelo site, os possíveis candidatos, então podem acessar unochapecó.edu.br e lá encontrar, na parte da pós-graduação, pesquisa, estricto sensu, né, quais são os programas que estão listados e aqueles que ele tem interesse em fazer a seleção. E para a gente encaminhar para o final, então, eu vou deixar um momento para vocês. É uma despedida, mas também é um convite, né? Para reforçar esse momento importante de buscar, então, um mestrado e doutorado com inscrições abertas nesse momento. Professor Marcelo. Então, convido você para vir para Unochapecó, fazer um programa profissional, resolver um problema da tua empresa, ou para você criar a tua empresa. E se você estava em dúvida, será que faço uma especialização? Será que faço um mestrado? Então venha fazer o mestrado profissional com a gente, que você vai sair mais capacitado do que fazer uma especialização, com um currículo melhor e vai estar num programa diferenciado. Professor Marcelo, muito obrigada pela sua presença. Professor Reginaldo, foi um prazer tê-lo conosco aqui hoje também. O prazer foi todo meu, né? Foi um bate-papo muito interessante. Quero agradecer a oportunidade, primeiramente, né? E também quero chamar, né? Eu quero convidar quem tem interesse, né, em dar seguimento à sua vida, né, de estudos, né? Em ter um título de mestre. É muito importante ter um título de mestre. É um diferencial, né, no mercado, e um diferencial de vida, né? E quem quiser fazer essa experiência, essa incursão na pesquisa, né, que eu acho muito importante, né, que venha estudar conosco, né? Venha estudar no programa de pós-graduação em Direito, né? E quem não for do Direito ou não tiver interesse no Direito, né, os outros programas os nossos programas são excelentes. Tá? Obrigada. Professora Alice, foi um prazer tê-la conosco também. Igualmente, Vanessa. Então, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e convidar a todos que têm interesse em aprofundar os seus estudos e continuar os estudos em ciências ambientais, para que acessem o site, para que olhem o currículo dos nossos professores. Lá no edital estão todos os contatos deles também, para quem quer conversar com os professores antes do processo seletivo. E estamos aguardando ansiosamente os nossos futuros mestres em ciências ambientais. Perfeito. Isso é bem importante, né, professor Luciano? Já se despedindo também. Sim. Quem tiver dúvida e quiser saber mais sobre o programa de tecnologia e gestão da inovação, nesse caso, que procure, né, os contatos, que busque, né, esse aprofundamento de informações nesse momento que é tão importante. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Então, obrigado, Vanessa. Queria agradecer o convite e fazer o convite também para todos os interessados. Então, entra ali no site, tem o e-mail da coordenação, tem o e-mail dos professores. Qualquer dúvida, pode mandar e-mail, manda e-mail para a coordenação. Eu reencaminho para os professores que
que é de interesse do aluno, no que ele quer pesquisar, no que ele quer se especializar, já começa a pensar num projeto. Então, entre em contato e venha se especializar, venha propor uma inovação, venha construir sua carreira com a gente. Perfeito. Muito obrigado. Obrigada, professor Luciano. E assim nós encerramos o nosso papo de hoje, esse aprofundamento sobre o stricto sensu, que também faz parte tão importante dentro do universo da UNO. Se gostou do nosso conteúdo, se sabe algum colega, algum amigo, algum familiar que está buscando algum programa de mestrado e doutorado, busca lá o site da unochapecó.edu.br e tenha outras informações sobre os programas da UNO Chapecó. Muito obrigada pela sua companhia, por nos acompanhar e estar aqui hoje, e nos vemos no próximo episódio do Pod UNO. Até lá!